Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos mais uma vez aqui na presença de Deus, estudando a sua palavra e desfrutando de um tempo muito precioso e especial de aprendizado, de ministração, conhecendo um pouco mais do que o Senhor tem a nos ensinar e também desenvolvendo aquilo que Deus tem para nós através da sua presença. Novamente, entramos nessa questão da presença de Deus. Novamente, nos colocamos diante do Senhor para desfrutar da sua presença. Novamente, nos colocamos diante dele para andar no seu caminho. A palavra de Deus diz que vale muito mais um dia na tua presença do que 1000 anos sem a tua graça. Um dia é mais valioso, é mais precioso, estando com ele, do que 1000 anos sem ele. É muito interessante, é muito marcante a maneira como Deus se dirige a Paulo, seu apóstolo. Quando ele responde para Paulo, Paulo vinha reclamando acerca de um espinho na carne. Paulo vinha questionando muitas coisas. E Deus respondeu para ele e disse: a minha graça te basta. Eu ouvi tudo o que você falou, mas o que eu quero te responder é: a minha graça te basta. Eu quero começar esta live, que aliás o pessoal já me lembrou, obrigado Luzia, de compartilhar. Comece a disparar o nosso aviãozinho. Partiu o aviãozinho. Comece a compartilhar esta live com os seus seguidores aí no Instagram, seus amigos, seus conhecidos. Envie o famoso aviãozinho para que pessoas possam estar conosco. Para que pessoas possam receber da parte do Senhor algo novo para suas vidas. Para que pessoas possam ser ministradas. Para que pessoas possam ter um encontro com Deus. Para que pessoas possam ouvir a voz do Senhor através da palavra. Para que pessoas possam desfrutar da comunhão e do sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus, ele se manifesta quando a sua presença está naquele lugar. O sobrenatural de Deus, ele acontece. Não é por causa de você, não é por causa de mim. O sobrenatural de Deus acontece por causa da presença do Senhor. E estando nós aqui diante dele, em fidelidade, em comunhão, buscando o Senhor, a sua presença se manifesta. E quando a sua presença se manifesta, ela é acompanhada do milagre. Quando a presença de Deus se manifesta, ela é acompanhada do sobrenatural. Não há nenhuma ocasião em que a presença de Deus não se derrame e não haja milagres. Eu vou repetir isso. Não há nenhuma ocasião em que a presença de Deus não se derrame e não haja milagres. Seja no mundo espiritual, seja no mundo financeiro, seja no físico de alguém, seja através de uma restauração de relacionamento, seja através de um milagre financeiro, não há nenhuma ocasião em que a presença de Deus não se manifeste e que não haja milagres. Muitas vezes há pessoas buscando milagres, muitas vezes há pessoas buscando respostas, muitas vezes há pessoas buscando ouvir e receber algo. E eu quero lhe dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que o que buscamos, nós encontramos na presença dele. Porque quando a presença dele se faz real, o milagre acontece. Então, ao invés de buscar milagres, tem muita gente buscando milagres. Tem muita gente buscando bênçãos. Tem muita gente buscando respostas. Tem muita gente buscando libertação. Tem muita gente buscando cura, etc. Mas nós estamos aqui para buscar a presença de Deus. Eu vou repetir.
enquanto tem muita gente buscando milagres, enquanto tem muita gente fazendo campanha buscando cura, enquanto tem muita gente simplesmente buscando respostas, enquanto tem muita gente buscando libertação, enquanto tem muita gente buscando restauração, enquanto tem muita gente buscando o que quer, o que precisa e o que entende que é o tempo de receber, nós estamos aqui para buscar a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor é que faz a diferença. Quando eu busco a presença dele, o milagre, a cura, a libertação, a restauração, a transformação, o renovo vem dele como consequência da sua presença. Precisamos aprender a buscar o dono que é o Senhor, o dono da bênção, o dono da graça, o dono da vitória, o dono dos céus. É ele que precisa estar na minha vida. É a sua presença que fará a diferença. É a sua presença que trará o milagre. É a sua presença, escute, é a sua presença que atrai a vitória. É a sua presença que atrai a resposta. É a sua presença que atrai a bênção. É a sua presença que repele o inimigo. É a sua presença que repele o mal. Ah, mas eu preciso de uma libertação. A libertação vem quando a presença do Senhor chega. Quando a presença do Senhor chegava, os demônios corriam dele. Há muitas situações em que Jesus sequer precisou expulsar o demônio. Quando Jesus se aproximou, o demônio falou: podemos ir para aquela manada de porcos? Não suportamos a sua presença. Deixa-nos ir. O que liberta, o que cura, o que transforma, o que faz a obra, o que ensina, o que ministra, o que liberta de pecado, o que convence de pecado, o que restaura casamento e relacionamento, o que restaura lar, o que traz de volta o filho que se perdeu, o que traz de volta o emprego, o que traz de volta o salário, o que traz de volta a empresa, o que restaura a saúde, é a presença do Senhor. Eu preciso é da presença do Senhor. Porque é ela quem permitirá a ação de Deus na minha vida. Eu não posso ficar limitado, restrito apenas àquilo que eu busco. Porque o que eu busco, encontrarei em Cristo. Em Cristo está a vida, o caminho, a verdade e a vida. Em Cristo está o milagre. Em Cristo está o perdão. Em Cristo está a bênção. Em Cristo está a cura. Eu preciso da sua presença. Porque se não for a presença do Senhor, não alcançaremos misericórdia. Se não for a presença do Senhor, não receberemos o milagre. Se não for a presença do Senhor, não nos será entregue a vitória. E o interessante é que muitas pessoas querem apenas a bênção. Eu quero falar de um povo que estava interessado na bênção. O povo de Israel. O povo de Israel. Olha só o que a Bíblia vai me dizer no capítulo 16 do livro de Êxodo. No capítulo 16, já havia acontecido as 10 pragas, já havia havido a libertação do povo, Faraó já havia libertado o povo, já havia sido cruzado o Mar Vermelho e já havia sido engolido no mar o exército do Faraó. E mesmo assim, olha o que esse povo diz para Moisés. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Êxodo, capítulo 16,
versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel, sem exceção, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Queridos, eu não estou falando de um povo qualquer. Eu não estou falando de um povo que não conhecia Deus. Eu não estou falando de um povo que não tinha visto ainda a mão do Senhor agindo. Eu não estou falando de um povo que não tinha ouvido falar do Senhor de Israel, do Senhor dos exércitos, do grande eu sou, do poderoso Jeová. Eu estou falando de um povo que foi retirado do cativeiro, da escravidão com mão forte. Eu estou falando de um povo que testemunhou 10 pragas caindo sobre o Egito e devastando aquela terra, aquele povo. Eu estou falando de um povo que viu o Mar Vermelho se abrir, atravessou o leito do oceano em terra seca e também viu o mesmo mar que foi dividido, engolia o exército de Faraó. E esse mesmo povo, toda a congregação, não é assim um grupinho, não. O texto fala, toda a congregação murmurou. Queridos, quantas vezes nós murmuramos porque o sapato que queremos não o temos? Porque a roupa que queremos não a temos. Mas não nos falta roupa e não nos falta o sapato. Quantas vezes murmuramos porque a mistura que queremos nós não a temos, mas não nos falta o arroz, o feijão e ao menos um ovo, ou uma farinha, ou uma salada para completar a refeição. Quantas vezes murmuramos porque o carro novo que desejamos não o temos, mas não nos falta o transporte para nos levar aonde precisamos. Quantas vezes murmuramos porque a casa própria ou a casa nova que desejamos não a temos, mas não nos falta um teto para nos abrigar. Quantas vezes murmuramos porque o emprego que desejamos não o temos, mas não nos falta o sustento para o nosso lar e para os nossos amados familiares. Quantas vezes murmuramos porque aquilo que desejamos não possuímos, mas não nos falta nada. O povo, até aqui, não tinha falta de nada. Deus os libertou. E olha que palavra eles dizem. Eles murmuraram e disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Escute isso. Olha que palavra dura. E que infelizmente se cumpriu, porque eles morreram no deserto, eles não entraram na terra prometida. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. E por um instante eles se esqueceram de todo o sofrimento, por um instante eles se esqueceram de todo o jugo da escravidão, do chicote dos feitores egípcios, eles se esqueceram de toda a tristeza e a aflição que o rei do Egito, o faraó, lhes impunha, e só se lembraram da panela de carne, e só se lembraram do pão, e Deus tinha para eles terra prometida. E Deus tinha para eles terra que mana leite e mel. E ao invés de glorificar esse Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me tirou da escravidão. Eu te agradeço porque o Senhor me libertou. Eu te agradeço porque o Senhor me resgatou. O Senhor matou o meu inimigo. Ele foi engolido vivo pelas águas do Mar Vermelho. E o Senhor me poupou. E o Senhor me tirou de lá. E o Senhor me trouxe até aqui. Porque o Senhor está me levando para uma terra que mana leite e mel. Uma terra boa que o Senhor prometeu aos meus pais. Não. Ah, quem dera o Egito. Quantas vezes nós fazemos isso? Ah, o Egito. No Egito havia carne. No Egito havia pão. Querido, como somos ingratos. Deus tem nos dado tanto. E tanto temos murmurado.
Ah, porque fulano tem e eu não. Porque o celular do fulano é melhor do que o meu. Porque o carro do fulano ou da fulana é mais novo do que o meu. Porque o vestido que ela usou é mais chique do que o meu. Eu tive que repetir o vestido, ela tem um novo. Quem dera! Quem dera, não. Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida. Se o povo de Israel tivesse buscado a presença de Deus, não. Eles queriam a carne e o pão. A presença de Deus não era o importante, eles queriam carne e pão. O que você tem pedido a Deus nas suas orações? Senhor, me dá carne igual eu tinha no Egito, me dá pão igual... Me dá roupas novas igual eu tinha no mundo. Me dá sapatos novos igual eu tinha no mundo. Me dá carro novo igual eu tinha no mundo, mas a presença de Deus, tanto faz. Queridos, o que Deus tem colocado em meu coração nestes dias é, Senhor, me dá da tua presença. Senhor, me dá da tua presença. Não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo. E a palavra continua dizendo: quem dera nós tivéssemos morrido na terra do Egito pelas mãos do Senhor. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Que murmuração terrível. Blasfêmia. O Senhor nos trouxe até aqui para morrermos de fome. E desde quando Deus falha com a sua promessa? E desde quando Deus falha com aquilo que Ele determinou? E desde quando Deus deixa uma obra inacabada? Foi Deus que tirou o povo do Egito. Foi Deus que eliminou o povo de Faraó nas águas do Mar Vermelho, o exército, carro, cavalo e cavaleiro. Foi Deus que dobrou o orgulho de Faraó com 10 pragas, inclusive na última levando o próprio filho do rei, entre todos os demais primogênitos do Egito, desde o animal até o príncipe herdeiro do trono. Deus não poupou a ninguém. E mesmo assim, quem dera morrêssemos naquela terra onde tínhamos panelas de carne. Queridos, a palavra que Deus coloca em meu coração é esta: quantos aqui têm desejado as panelas de carne e o pão do Egito? As panelas de carne e o pão do Egito. E olha só o que Deus diz, se você continuar lendo. Então disse o Senhor a Moisés. Resposta do Senhor à murmuração. Resposta do Senhor à murmuração. Eis que farei chover do céu pão. Eis que farei chover do céu pão. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Eles queriam pão? Pois bem, Deus deu pão. Caía do céu. Caía do céu. Deus pode fazer cair do céu o que você está pedindo. A questão é, olha o que Deus falou para Moisés. Para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Muitas vezes Deus te dá o pão que você pede, do jeito que você pede, para pôr à prova se você anda na lei do Senhor ou não. Ele te dá para ver se você vai continuar fiel. Ele te dá, mesmo que você tenha murmurado. Às vezes acontece isso. O povo murmurou. Deus falou, eu vou dar. Vamos ver. Vamos ver. E mesmo assim o povo continuava murmurando. Se você continuar lendo, Deus orienta. Vocês vão colher só o suficiente para aquele dia. E o povo queria recolher para o dia seguinte. E apodrecia. Tinha que ser só para aquele dia.
Mas o povo queria guardar para o dia seguinte, porque não confiava no Senhor. E o Senhor queria ensinar para o povo que dependesse dele, porque todos os dias ele mandaria, exceto no sexto dia, onde deveriam recolher o dobro, para o dia seguinte terem também, porque no sábado não se recolheria nada, não viria o maná no sábado, porque o sábado era apenas para ficar na presença de Deus. O objetivo do sábado era a consagração, era estar na presença de Deus. E depois o povo continua reclamando e Deus manda carne. As codornizes, as aves que Deus manda, para que eles comam carne. E o povo continua duro, e o povo continua murmurando. Deus faz brotar água da rocha. Deus torna doce as águas amargas. O povo já tinha visto isso. Deus já tinha feito as águas amargas ficarem doces pelo poder de Deus através de Moisés. Mas o povo continuava murmurando, agora queremos pão, agora queremos carne. Eles sempre queriam mais, eles sempre queriam mais. Nunca estavam satisfeitos com o que Deus fazia. Até que você vai avançando, nós estamos lendo aqui, falando acerca do capítulo 16. Se você continua avançando, você vai chegar no capítulo 33, e Deus vai dizer para Moisés, Moisés, basta, eu cansei desse povo, para que eu não os destrua. Eu não irei mais com esse povo. Vá você, vá Josué, vão os demais, e o meu anjo irá à frente, e vocês entrarão na terra, e eu entregarei através do meu anjo a terra nas suas mãos, e vivam. Mas eu não irei com vocês. E Moisés diz assim, não, Senhor. Não, Senhor. Êxodo capítulo 33, você vai encontrar esta palavra. Não, Senhor. De jeito nenhum, Senhor. Versículo 13, 14 e 15. Não me faça subir daqui, se o Senhor não for comigo. Moisés disse isso a Deus, Senhor, eu não quero saber. O Senhor já deu muito. E o Senhor promete que dará mais. Mas eu não quero ir para lugar nenhum sem a tua presença. Essa é a diferença de um profeta e de um murmurador. Moisés era profeta de Deus, o povo era murmurador. Moisés era profeta de Deus, o povo era murmurador. O murmurador nunca está satisfeito. Tem tudo e não quer saber de agradecer a Deus, mas continua murmurando. Moisés, ao invés disso, ele dizia, Senhor, tudo o Senhor tem dado, mas eu quero, Senhor, uma coisa. Eu não abro mão. Eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Sabe, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, eu não sei o que tem se passado no seu coração, no seu íntimo, eu não sei que tipo de desafios você tem enfrentado, eu não sei quais têm sido as lutas que têm se apresentado para você, eu não sei quais têm sido as tribulações, quais têm sido as ofensas, quais têm sido os enfrentamentos que você tem se deparado, mas eu posso te dizer uma coisa. Glorifique a Deus. Porque se a presença dele for contigo, ele abre o caminho. Pois Jesus é o caminho. João 14, verso 6. E em Isaías está escrito, 43, versículo 18, 19, eis que faço coisa nova. Não considereis as antigas, nem vos lembreis das passadas, eis que faço coisa nova. E no mesmo livro do profeta Isaías, só que lá no capítulo 42, Deus vai dizer assim, eu irei adiante de vocês. Capítulo 45, versículo 2. Eu irei adiante de vocês, endireitando os caminhos tortos. O desejo do coração de Deus era ir à frente do povo, preparando tudo. E o povo não parava de murmurar. E o povo não parava de reclamar. E o povo não parava de questionar. E o povo não parava de duvidar. Isso foi irritando a Deus. Isso foi cansando o Senhor. Isso foi aborrecendo o coração de Deus. Até que chegou uma hora que Deus disse, basta, eu não irei mais. E Moisés é que clamou. Senhor, então também não irei. Eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. Pouco importa, Senhor, o maná, a carne. Pouco importa, Senhor, a água. Pouco importa, Senhor, a terra prometida. Se o Senhor não for comigo, eu não quero.
Tem muita gente negociando o seu chamado. Tem muita gente vendendo a preço de banana a sua unção. Tem muita gente abrindo mão do que Deus tem. Tem muita gente jogando fora os sonhos de Deus para a sua vida. Tem muita gente descartando o ministério. Tem muita gente descartando o chamado. Tem muita gente descartando a resposta do Senhor. Por muito pouco. E aí a presença do Senhor é esquecida. É sucateada. É abandonada. Moisés não. Profeta do Senhor. Com quem Deus falava face a face. Ele disse, Senhor, eu não saio daqui. Eu abro mão de qualquer coisa. Fico sem carne. Fico sem pão. Fico sem água. Fico sem a terra prometida, mas eu não abro mão da tua presença. Eu e você temos sido desafiados nesses dias tão terríveis que vivemos em meio a uma pandemia grave como esta, a não abrirmos mão da presença de Deus. A não abrirmos mão da presença de Deus. Eu estive num casamento hoje, num almoço, e o que eu disse aos noivos foi: sejam vocês entre si os seus melhores amigos. Porém, não se esqueçam de que Jesus está entre vocês. O segredo para que vocês tenham uma vida saudável, abençoada, promissora e vitoriosa por todos os dias da sua vida é que vocês sejam o melhor amigo do outro, porém, com Jesus entre vocês. Que Jesus esteja entre vocês como um triângulo. Que Jesus esteja na vida de vocês. E abençoamos aquele casal. E abençoamos aquelas alianças. E liberamos essa palavra. Queridos, eu não tenho dúvida que o que faz a diferença num casamento é a presença de Deus. Foi o que eu disse aos noivos. O que faz a diferença num negócio, no emprego, é a presença de Deus. O que faz a diferença na minha casa é a presença de Deus. O que faz a diferença nos meus sonhos é a presença de Deus. O que faz a diferença nos meus projetos é a presença de Deus. O que faz a diferença nesta live é a presença de Deus. Todas as vezes, escute, esta live é a de número 169. 169 ministrações às 22 horas, fora as outras. E em todas elas, eu digo ao Senhor, Senhor, não me faça iniciar esta transmissão, se o Senhor não for comigo. Senhor, não me faça iniciar esta palavra, se o Senhor não estiver presente. Senhor, não me faça abrir a boca, se o Senhor não estiver presente. Fecha a minha boca. Derruba a conexão, se o Senhor não estiver presente. Porque para a glória do Senhor, o que faz a diferença numa live é a presença dele. Não é o homem ou a mulher que estão falando ou cantando. Não é. Eu posso ter aqui uma live com o melhor pregador, com o melhor cantor, com a melhor tecnologia, com o melhor equipamento e não serve de nada se a presença de Deus não se manifestar. E eu posso ter uma live com alguém que não fala muito bem, com um aparelho precário, com uma internet ruim, sem recurso, sem experiência, sem estrutura, e cair fogo do céu, porque o Senhor está presente. Eu já vi live com 10 pessoas que estava caindo fogo do céu. E live com centenas, que não estava acontecendo nada, era conversa fiada. Porque Deus não estava presente. Eu, quando olho para uma live que eu tenho que fazer por ordem do Senhor, eu digo, Senhor, eu não quero saber quantas pessoas haverá, eu quero saber da tua presença naquele momento. Se seremos poucos, se seremos muitos, isso não é comigo, é com o Senhor. O que eu quero saber, e eu não abro mão, é da tua presença em qualquer ministração que se fizer neste lugar.
Moisés entendeu isso e disse: Senhor, eu não quero saber de sair daqui. Eu fico aqui no deserto, eu fico aqui onde estou, mas eu não dou um passo se o Senhor não for comigo. Nós acabamos de fazer um estudo bíblico agora acerca dos dons de curar do Espírito Santo às 7:30 da noite. Um grupo de 9 pessoas. E eu quero dizer para você que Deus estava presente. Isso é que me motiva a continuar. A presença de Deus é que me motiva a continuar. A presença de Deus é que move o meu coração a não parar. Eu estive em oração na madrugada passada por várias pessoas, até às 5 horas. E eu tinha esse casamento para ir hoje. Mas o que eu sei é, não importa se a noite foi dormida ou se a noite foi travada uma guerra com os demônios. Não importa se a noite foi de descanso ou se a noite foi de trabalho. Não importa se a noite foi de oração ou se a noite foi de sono. O que importa é a presença de Deus. E eu sei que naquele momento, naquela oração, naquelas orações que fiz, Deus estava presente. Deus falou. Deus se manifestou. Deus respondeu. Deus estava ali. E é isso que me motiva. E é isso que me move. E no casamento realizado hoje, naquele almoço, naquela oração, naquela bênção, naquelas alianças, Deus estava presente. Não importa que na hora da oração haviam poucas pessoas em torno dos noivos. Os demais comiam, bebiam, conversavam, riam, contavam piadas. O que importa é que o Senhor estava ali, abençoando o casal, abençoando aquela família que foi constituída na presença de Deus. Depois fomos a outro aniversário de casamento, 15 anos de casamento. Passamos apenas por lá para não fazer desfeita para o convite que nos foi feito de forma muito agradável, solícita e generosa. Porém, não podíamos ficar lá, porque senão falharíamos com o nosso compromisso aqui. Então foi de passagem. Mas aonde eu vou, isso é importante. Escute o que eu vou lhe dizer agora em nome do Senhor Jesus. Aonde eu vou, eu tenho que levar a presença de Deus. Vou repetir, preste muita atenção nesta palavra. Aonde eu vou, eu tenho que levar a presença de Deus. Porque se eu estou num casamento, não era um casamento numa igreja. Não era um casamento religioso. Era um almoço, uma confraternização familiar. Mas o Espírito Santo estava ali, na pessoa dos seus filhos. E no momento final, não importa que houveram poucas testemunhas que acompanharam. Não importa a plateia, importa a presença. Estávamos ali 2 pastores, eu e meu pai, que eu ainda tenho o privilégio de ter comigo, ombro a ombro. Um homem experiente, de poucas palavras, mas de muitas atitudes. Um homem que tem usado um arco para lançar flechas. Um homem que tem lançado seus filhos como flechas. E posso dar testemunho disso, pois sou uma das flechas que ele lançou, juntamente com minha mãe, ao longo da vida. E ainda desfruto da bênção de estar ao seu lado. E junto com ele, ministramos essa bênção. E ali se fez a presença de Deus notória. Numa oração, numa palavra muito simples que ele trouxe, 2, 3 versículos que ele pediu para os noivos lerem, porque ele sabe a Bíblia praticamente de cabeça.
Ele dizia, leia tal versículo, e tal versículo, e tal versículo. E depois oramos. Mãos colocadas sobre as alianças, para que a presença de Deus se manifeste. E depois, vamos para outro lugar. E por onde nós vamos, nós temos que levar a presença de Deus. Porque o que tornava o povo de Israel poderoso, depois eles enfrentaram muitos exércitos, venceram, sua fama se espalhou por toda a área de Canaã. A fama do povo de Deus se espalhou por toda a Canaã, passou a se tornar um povo temido, porque a presença de Deus era com eles. Quando eles cruzam o Jordão, já não mais com Moisés, mas agora liderados por Josué, quando eles cruzam o Jordão, o primeiro alvo é Jericó, e as cidades seguintes, Ai, Jerusalém, etc., eles passam a ser temidos, porque o Deus deles vencia batalhas. É a presença de Deus que vence batalhas. Quando em algum momento Israel se desviava do caminho do Senhor e a presença de Deus não estava na batalha, eles perdiam a guerra. Mas quando eles estavam na fidelidade e Deus estava com eles, não havia guerra que fosse vencida pelo inimigo. Deus trazia vitória. Então o que eu tenho que buscar? Sabe, o nosso clamor de madrugada, que a gente terá novamente daqui a pouquinho, não é para clamar pela bênção. Eu não clamo pela bênção. Eu não clamo pela bênção, eu clamo a presença de Deus. Porque quando a presença de Deus vem, a bênção vem na sequência. Porque o nosso Deus é Deus de aliança, é Deus de promessa. É Deus que não é homem para mentir. Suas palavras não podem voltar vazias, elas não passam batido. Eu creio na presença de Deus fazendo o sobrenatural. E aonde eu estiver, pronto, nos chamaram para ir amanhã de novo lá no almoço, já que não pudemos ficar hoje, porque eu tinha um compromisso, e eles respeitam. Não se trata de família cristã, escute isso, não se trata de família cristã. Mas respeitaram quando o pastor entrou. Escute isso com atenção. Não se trata de família cristã. Mas quando o pastor entrou, houve respeito. E o pastor não pôde permanecer porque tinha compromissos com a causa do Senhor. Esta live, o estudo bíblico. Então eles disseram que venha amanhã. Almoce conosco. Jesus, ele comia com as prostitutas, com os publicanos, com os pecadores, porque ele carregava a presença do Pai. E isso muitas vezes resultou em salvação, em cura, em milagre, em transformação, em poder sobrenatural, porque Jesus levava a presença do Pai. E eu, onde quer que esteja, eu tenho que ser garantia de que a presença de Deus estará ali. Eu, onde quer que esteja, eu tenho que ser garantia de que não importa as circunstâncias, eu posso estar até no auge de um confronto. Se necessário, eu posso descer até o inferno. Mas é quem tem que se incomodar é o inferno, porque eu levo a presença de Deus. Ah, mas o Senhor, que escândalo! O Senhor me levou para entrar no meio de uma roda de macumbeiros. Ah, mas que escândalo! Eu vi o pastor no meio de um monte de prostitutas. Ah, mas que escândalo! Jesus, ele andava, ele comia com as prostitutas e com os pecadores sem se contaminar com a prostituição e com o pecado. Por quê? Porque se ele não estivesse ali, a presença de Deus não chegaria. E eu tenho que andar. Esse é o andar de modo digno da vocação para a qual foste chamado. Eu tenho que andar no meio da sujeira sem me sujar. Porque quando eu estou ali, é a presença de Deus que está ali. Ah, mas que escândalo, o pastor está no meio de gente fumando. Ah, mas que escândalo, o pastor está no meio de gente bebendo. Ah, mas que escândalo, o pastor está no meio de gente que não serve a Deus. É claro, os sãos não precisam de remédio. Eu estou ali para garantir que a presença de Deus se faça naquele lugar. E se houver algum coração quebrantado, que se renda. E se houver algum enfermo, que seja curado. E se houver algum demoniado, que seja liberto.
Porque Jesus determinou: ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ide, expulsai os demônios, curai os enfermos. Palavras do Senhor Jesus. Eu tenho que ir e eu tenho que ser a garantia que onde quer que eu esteja, a presença de Deus se faça naquele lugar. Não é simplesmente ficar dentro de 4 paredes, cercado no meu pequeno reinado, dentro de uma congregação, que é a minha igreja, que não é minha coisa nenhuma, é dele. Falamos tanto sobre o machado que Eliseu fez flutuar. O machado era emprestado. O templo é emprestado. As almas são emprestadas. As ovelhas não são minhas. O ministério não é meu. A igreja não é minha. O poder não é meu. A unção não é minha. A graça não é minha. A glória não é minha. O sangue que liberta não é meu. Mas eu tenho que estar ali para glorificar a Deus e dizer: Senhor, que venha o teu reino através da minha vida. E eu estou aqui para garantir que a tua glória está neste lugar. Então basta de pregar para paredes. Eu estou no meu pequeno reinado, no meu pequeno templo, na minha pequena igreja, e aqui eu prego para minhas ovelhas. Isso não é verdade. Pois então que o Senhor me leve para fora. A igreja vem do grego eclésia, que chamados para fora. O Senhor me leve para fora, que o Senhor me leve para o mundo, não para ser do mundo. Jesus orou ao Pai, João capítulo 17, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque nós temos que estar no mundo para levar a luz ao mundo. Jesus mandou, isso está lá em Mateus capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E tem muita gente querendo ser luz e querendo ser sal dentro de casa. Você é luz e você é sal fora de casa. É lá no mundo, Mateus 5, verso 13. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Para que eu seja a luz, eu tenho que estar no meio das trevas. Para que eu seja o sal, eu tenho que estar no meio do lugar que precisa ser temperado e conservado, porque está sendo consumido pela podridão do pecado. Basta de um evangelho para mim. Eu estou salvo. Eu pego a Bíblia, enfio debaixo do braço e fico esperando passar o bonde da salvação. Cuidado, pode ser que você perca o seu bilhete. Ele tem validade. E se você não validar o seu bilhete da salvação com a presença de Deus todos os dias, você pode perder a validade dele. Mas de onde você está tirando isso, pastor? Está escrito que haverá um dia em que ele julgará. E ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, quando foi? Em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não profetizamos, em teu nome não pregamos o evangelho, em teu nome não fizemos... Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Estava nu, não me vestistes. Enfermo, não fostes ver-me. E na prisão, não fostes visitar-me. O mundo está assim. E a gente está preocupado só com a igreja, com o templo, com as pessoas que estão na igreja. Eu não preciso pregar salvação para quem está salvo. Eu tenho que pregar salvação para quem precisa ser salvo. Eu tenho que levar a presença de Deus para quem não conhece Jesus. Porque quem conhece pode ir sozinho. Eu creio. Pronto, tem gente aqui nesta live que estava perdido. Recebeu um convite, chegou, foi ficando e ficou. E se reencontrou com Deus. E está aqui, hoje. Esse é o nosso propósito. Mas uma ou duas, não importa. Cada alma vale mais que o mundo inteiro. E a única coisa capaz de produzir festa no céu é o pecador que se arrepende. E esta live, pela misericórdia do Senhor, já alcançou isso. Pastor, mas 22 pessoas aqui no Instagram e mais 2 ou 3 no Facebook. Isso é com Deus. A minha função é anunciar o evangelho até que ele volte. A minha função é proclamar que é chegado o reino de Deus sobre a terra. Mas pastor, você precisa descansar. O meu descanso está na glória, me esperando. Porque eu quero ouvir o grande eu sou, o Cordeiro de Deus, dizendo: vinde.
benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Porque tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava enfermo, fostes ver-me. Eu estava nu, fostes me vestir. E quando eu estava na prisão, tu fostes ver-me. E aí eu poderia perguntar, mas quando foi que eu te fiz isso? Quando tu fizestes a um dos meus pequeninos. O que Jesus disse para Pedro? Uma das últimas instruções que ele passou antes de voltar para o céu. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Glória a Deus, Suzy Marlene. Me reconciliei com Cristo após começar a assistir às lives. Está aí o testemunho. Está aí o testemunho. Não preciso falar mais nada. Poderia encerrar a live agora. Não preciso falar mais nada. Não preciso falar mais nada. Esse é o propósito. Esse é o objetivo. Esse é o chamado. Esse é o nosso grande desafio. Caminhar para ser a luz do mundo e o sal da terra. Ah, mas pastor, o senhor precisa descansar. Ficou até 5 horas orando e depois se levantou, foi para o casamento, ainda orou lá pelos noivos e depois foi para esse outro evento e ainda ministrou estudo bíblico e ainda está fazendo live e ainda vai fazer live de madrugada e ainda vai dobrar o joelho. O meu descanso está assegurado nos braços do Pai. Porque a Bíblia diz, Isaías capítulo 40, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Eles correrão, não se cansarão. Caminharão sem se fatigar. O meu refúgio, o meu socorro, a minha força está no Senhor. E quem está aqui nesta live e que já me procurou, sabe, eu não deixo ninguém sem ser atendido. Por uma única razão. Jesus também não deixou ninguém sem ser atendido. Ele ouviu a todos. Não disse o que todos queriam ouvir, mas ele ouviu a todos. Todos aqueles que o buscaram o encontraram. Todos aqueles que de coração sincero foram à sua presença, ele se revelou. Ele só não se revelava para quem tinha um coração falso. Os fariseus, por exemplo. Aí ele descia o rodo. Hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. E a minha grande questão é tomar cuidado para não virar fariseu, para não me tornar hipócrita, que ensina uma coisa e vive outra, que quer cobrar do um, mas não faz, que deixa de falar aquilo que a Bíblia ensina para ensinar o que acha que é conveniente, que se defende atrás de um título ou de um cargo para fazer a sua vontade e não a do Senhor. Cuidado. Cuidado. No céu não tem título. Não tem cargo. Para entrar no reino dos céus tem que ser servo. Estou passando por tanta luta, mas esta live me ensina que quando tudo está dando errado, é que estou acertando. Esta live me faz estar mais perto de Deus através da palavra. Louvado seja Deus, Eliane. Louvado seja Deus. No céu não há cargo. No céu não há título. No céu não há reconhecimento por mérito, estudo, graduação, pós-graduação, diploma. No céu tem lugar para servo. Porque o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido. Ele veio para servir. Esse foi o cargo de Jesus. Servir. Servo. O mestre se fez servo. A Bíblia fala que, mesmo sendo Deus,
ele não usurpou, ele não desejou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. O que eu tenho procurado dizer e colocar em prática, quando alguém me chama, é dizer o seguinte: eis-me aqui. Eis-me aqui. Preciso de oração, eis-me aqui. Preciso de uma palavra, eis-me aqui. Preciso de uma direção, eis-me aqui. Preciso de um ensinamento, eis-me aqui. Preciso de uma correção, eis-me aqui. Preciso de socorro, eis-me aqui. Madrugada passada, em determinado momento, foi madrugada de socorro para nós. Foi tempo de socorro. E o que eu escrevi e depois falei ao telefone foi: eis-me aqui. E alguém poderia dizer: pastor, mas como assim? Isso é ser pastor. Pastor que não pastoreia não é pastor. Pode ser outras coisas, mas não cuida. Para que serve o pastor? Para cuidar. E eu vou dizer não para quem precisa. Quando eu precisei, o Senhor não me disse não. Vou repetir. Quando eu precisei, o Senhor não me disse não. Como é que eu posso dizer não? Eu posso até dizer: eu sou um só, então espera um pouquinho. Espera um pouquinho, segura aí. Mas não vai embora não, espera aí. Já venho. Porque não dou conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Espera aí, já venho. Segura. Não vai embora. Não vou esquecer de você. Segura a onda aí, tô aqui. Aguenta um minutinho, tô terminando aqui outra coisa. E às vezes outra coisa é outra pessoa com quem eu tô orando. Não dá para orar por dois ao mesmo tempo? Não é no atacado, é individual. Terminei. Agora estou disponível, pode ser? Ah, não é mais possível hoje. O horário já não permite, compromisso, etc. Amanhã. Hoje eu falei para outra pessoa, infelizmente eu tinha marcado com ela para de tarde, hoje. E eu mandei mensagem lá do casamento. E eu ainda não tinha nem orado pelos noivos. Então eu não podia sair a francesa para aconselhar. Não podia. Então eu falei: segura a onda aí. Daqui a pouco a gente se fala. Não esqueci de você. Não esqueci de você. Espera um pouquinho. Eu estou no casamento ainda. Achei que ia acabar mais cedo. Não acabou. Demorou. Saímos de lá, acho que era 4h30, quase 5 horas da tarde. Não, é 4h30. E tome, saí de uma cidade para vir para outra para ir para esse outro evento. E saí de lá para vir para casa, para passar debaixo do chuveiro, para estar aqui, no estudo bíblico, na live. E que venha o teu reino, Senhor. E que seja feita a vontade do Pai. Na terra, como é no céu. Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem uma vocação. Cada um de nós é escolhido. E eu espero que na nossa jornada, discipulando pessoas, eu possa, pela misericórdia de Deus, formar outros que continuem o que Deus tem começado. E assim a gente vai poder atender mais pessoas. Porque sou limitado a um tempo disponível de 24 horas por dia, só. Se tiver mais um, já são 48 horas, naquele mesmo dia, porque dobra. 3, triplica, e assim sucessivamente. Por isso que Jesus mandou, e eu pretendo iniciar uma outra etapa de estudo bíblico falando de discipulado. Jesus mandou: ide fazei discípulos. Teve até alguém que disse assim ontem numa live: eita, ganhei um pai. O pastor, o discipulador, na visão bíblica, ele também exerce a figura de pai.
Eu vou repetir. O pastor, o discipulador, na concepção bíblica, ele também exerce a função de pai. Não está errado isso. Deus nos dá filhos naturais, mas também nos dá filhos espirituais. Fruto do ministério. Fruto da obra. Hoje mesmo eu puxava a orelha de uma ovelha de muitos anos que anda meio desaparecida pelo mundo. Ó, tô de olho. Quando é que você vai deixar de ser rebelde? Não deixei de ser seu pastor. Ela ficou toda assim. E olha que já são mais de 20 anos. Já são mais de 20 anos. Uma outra me chamou esses dias que infelizmente perdeu o marido por causa da Covid-19, tá viúva, jovem e era recém-casada. Pessoa que mora em nosso coração, por quem tenho orado, e eu dizia, vou lhe fazer uma visita, precisamos retomar algumas coisas. Ah, mas o senhor pode? Claro que posso. É tempo de resgatar quem precisa ser acolhido. É tempo de tocar naqueles que pensam que estão esquecidos, mas o Senhor não esquece de ninguém. É tempo de ir ao encontro daqueles que são chamados ovelhas perdidas da casa do Pai. Deus está te chamando para cuidar de pessoas. O que Jesus disse para Simão Pedro? Vem comigo e eu farei de você um pescador de homens. E lá na frente, Jesus fala assim para ele: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro se aborreceu. Se chateou, entristeceu, falou: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. A Eliane escreveu assim: por isso sou grata a Deus pela sua vida, pastor. Eu ganhei um pastor e também um pai. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer que para mim, o que tem peso e valor não é chamar-me Pastor Alexander. Porque se eu pegar o meu registro de nascimento, meu documento de identidade, eu não sou Pastor Alexander, eu sou Alexander. O PR ponto não está na frente do meu nome. Não creio em títulos. No céu não tem título. Jesus não ostentava título, exceto quando foi crucificado. Colocaram lá na cruz em 3 idiomas: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Porém, quando alguém se vira para mim e fala Alexander, o meu pastor, aí não é título, é reconhecimento de função, é reconhecimento de ministério. Aí o valor é outro. Aí o valor é outro. Não é o título, o pastor, não. É o fulano, é o Alexander. O cara é o meu pastor. Isso sim. Sabe onde é que isso vale? E para mim é o que traz responsabilidade e alegria. Isso vale no céu. Isso vale no céu. Ah, de quem você está falando mesmo? Não, estou falando do Alexander. Mas o meu pastor. Mas por quê? Ele é o pastor de que igreja? Não, não. Ele é o meu pastor. Não, mas que ministério? Não, não. Ele é o meu pastor. Não importa. Ah, é o pastor fulano da igreja tal. A igreja é só uma, é a igreja de Cristo. E ele não é pastor da igreja, ele é pastor de pessoas. Mas quando uma das ovelhas diz assim, não, fulano é o pastor, eu posso dar glória a Deus por isso. Queridos, a live já vai cair. Deus te abençoe. A gente se encontra de novo daqui a pouquinho, à meia-noite, para o clamor da madrugada. Um forte abraço. Não deixe de estar conosco à meia-noite, porque eu tenho certeza que na oração Deus falará poderosamente. Tchau, tchau.